Oba, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou dando sequência, à nossa aplicação com CQRS, a nossa apresentação aí do padrãozinho, do conceito. No último vídeo, a gente criou a Carry, a responsável pela leitura de dados, tá? Tem aqui a User Controller, temos aqui apenas esse endpoint aqui, para pegar todos os usuários, não fizemos nada tão grande assim, tá? Caso você não tenha visto, eu recomendo que você veja. E qual que é a brincadeira hoje, galera? A brincadeira hoje é que a gente vai subir um nível um pouco, tá? Como o CQRS, ele é um padrão que divide a leitura e a escrita dos dados, através dos renders, dos commands, das carries, a nossa API, ela vai permitir a criação de users temporários, tá? E a nossa API externa, ela vai ser atualizada a cada 24 horas. Então a gente vai ter que definir um tempo para que a chamada nessa API externa seja relevante. Beleza? Ponto. Mas que API externa é essa? É aqui que a gente está batendo, ó. JSON Placeholder, tá? Por que eu estou utilizando o Redis? Qual que é o meu interesse em utilizar o Redis? Para cachear esses usuários. Por quê? Não é atualizado a cada 24 horas, então não há necessidade de eu estar sempre batendo aqui. Não tem necessidade. Pensa comigo o seguinte, fechou, eu estou usando um comando, estou chamando um serviço para estar retornando esses usuários. Então, toda vez eu vou ter que ficar chamando. E se esse serviço ficar fora a cada, sei lá, em algum momento do dia, no período da tarde? Ah, mas a consulta ela é rápida, dura 5 segundos. A consulta ela pode durar 1 segundo, meio segundo, entendeu? 1 milésimo de segundo se tiver cacheada. Tá? Então a gente vai trabalhar com Redis para que a gente traga esse cache na primeira requisição. Então, como atualiza a cada 24 horas, então a gente vai definir um tempo para esses dados ficarem cacheados. Então, sempre quando o cara bater para chamar todos os usuários, no get all aqui, ó, no get users, vai ser devolvido instantaneamente, porque esses dados já existem, beleza? Então, essa é a ideia principal. E, bom, seguindo essas regras aqui da permissão de criar users temporários e da atualização dos dados a cada 24 horas, a gente vai começar a trabalhar com commands, tá? Para realizar a criação disso. E para o Redis, galera, eu vou pedir que vocês realizem a instalação do Docker Desktop. Você pode jogar aí vou deixar o link para vocês, mas vocês podem jogar aí no Google Docker Desktop. Você baixa, tá? De acordo com o seu ambiente, beleza? Eu vou realizar o download aqui, uma instalação bem rápida. Caso você já tenha o Docker Desktop rodando na sua máquina, você ignora e adianta um pouco o vídeo. Mas se você quiser fazer passo a passo comigo, é bem-vindo, tá bom? Bom, tá finalizando aqui o download, tá? Finalizou aqui, tá finalizando, finalizou, legal. Eu vou abrir esse cara. Aqui esse cara aqui é recomendado, tá? Que você deixe a instalação. Aqui para o desktop, caso você queira o ícone no desktop, vou dar um OK, vou deixar assim, padrão mesmo, tá? Para ele realizar todo o procedimento necessário. Não vou me aprofundar tanto em Docker, eu vou usar ele mais como uma ferramenta ali para gerar um container na nossa máquina do Redis, para que a gente consiga realizar esse apontamento. Bom, galera, finalizou aqui, tá? Finalizou aqui. Então, uma coisa interessante também é que vocês realizem a instalação do Visual Studio Code, tá? É interessante porque aqui a gente vai conseguir visualizar o banco de dados do Redis, tá? A gente consegue visualizar o que se foi adicionado lá ou não nos nossos registros. Então é legal você baixar o Visual Studio Code e realizar a instalação também. É bem simples, eu não vou fazer isso aqui, mas é bem tranquilo, tá? Instala o code, aí você vem aqui em extensões e faz isso aqui, ó, Redis. Instala esse cara aqui, ó, Redis do databaseclient.com. Instala ele aí, beleza? Isso eu vou deixar a cargo de vocês. Aí vai aparecer esse ícone aqui, ó, do lado esquerdo. Aí você clica e já deixa aqui, ó, para gerenciar, para criar uma conexão. A gente vai trabalhar nisso aqui depois. Enfim, com o Docker Desktop instalado, aqui, ó, a gente criou o nosso primeiro endpoint. Inclusive eu vou melhorar isso aqui, eu vou tirar essa V1. Vou deixar users aqui, deixar apenas API users, beleza?
IAL aqui, deixar certinho. Agora, a gente vai precisar instalar um cara, tá? A gente vai precisar realizar a instalação de alguém para realizar esse cache, para a gente adicionar esse serviço. Aí aqui, galera, vai fazer o seguinte, você vai colocar extensions cache, tá? Aí ele vai jogar para a gente esse cara aqui, ó, Microsoft Extension Caching Stack Tantan. Tá na versão 10 aqui da Microsoft, tá? Então você instala aí, realiza a instalação, aceita, beleza, realizamos a instalação. Agora a gente vai começar a brincadeira. Vai ter que adicionar aqui algumas informações. Primeiro vamos começar pelo app settings, tá? No app settings a gente vai criar uma string de conexão. Então a gente vai colocar aqui, ó, connection strings. Aqui eu vou colocar um redis, tá? Chamada redis. E aqui eu vou colocar localhost .6379, tá? Que vai ser a porta que a gente vai utilizar. Beleza? Aí eu vou vir aqui em Program, já que eu realizei a instalação do cache, do pacotezinho de cache, eu vou alterar aqui, né? Vou colocar builder.service e vou colocar cache. Ó, ele já está jogando aqui para mim, ó. É esse cara que eu vou usar, o stack exchange redis cache, tá? Vou adicionar. Ele realizou aqui a nossa configuração. E o que ele está fazendo aqui, galera, basicamente é pegando a string de conexão que eu tenho no meu banco. No meu banco não, no meu arquivo app settings. Tá vendo que está redis aqui? Ele vem aqui, ó, configuration, get connection string, ou seja, ele vai bater com isso aqui, ó, connection strings, e vai pegar esse valor, tá? Que é localhost 6379. Então, vai ficar registrado aqui. Bom, temos aqui já a configuração adicionada no program. Agora a gente vai ter que criar uma interface aqui, tá? A gente vai criar um cache service. Opa, não é classe não. add new item I cache service. A gente vai ter que criar uma task, só que com um tipo genérico, tá? A gente vai colocar aqui, ó, -t, ó, jogou aqui pra gente o que a gente precisa. Deixa eu ver se está certo. Vai ser uma task com um tipo genérico, que é o que a gente vai passar, tá? A gente vai passar a nossa classe aqui. E na sequência, a chave dela, né, que a gente vai buscar. No Redis funciona assim, galera. É uma operação de chave e valor, tá? Se for do interesse de vocês ter um vídeo mais aprofundado sobre isso, a gente conversa aí. A gente pode estar fazendo. É basicamente um dictionary, praticamente do C Sharp, tá? Aqui tem um set com a chave, o valor e isso aqui eu não preciso. Isso aqui eu não preciso. Expiration. Eu vou receber a chave para identificação. Aqui eu vou receber o valor que vai ser guardado nessa chave. E aqui o tempo de expiração. Por quê? Porque como foi falado, a API externa ela vai ter 24 horas e a gente vai criar usuários temporários. Então é imprescindível que a gente tenha ali um tempo de expiração, tá bom? Então eu poderia adicionar até um remove aqui também, para a gente remover o cache, tá? Task, aí a gente passaria remove cache e colocaria aqui apenas a chave, tá? Mas como a gente não vai remover nada, então não há necessidade da gente ter esse cara, tá? A gente vai trabalhar só com esses dois hoje. Então eu vou vir aqui em Service, eu vou criar um novo serviço, seguindo aquele mesmo padrão que a gente estava fazendo, Cache Service. Aqui eu vou implementar a interface, iCache Service. Beleza? Implementando a interface, o que vai acontecer, galera? Eu vou precisar criar um construtor, tá? Eu vou precisar criar um construtor, porque eu vou fazer uma injeção de dependência aqui. Essa interface aqui, ela vem diretamente daquele pacote que realizamos a instalação, tá?
de cache aqui em Program, beleza? Ele libera essa interface para que a gente faça uso. Então, quando a aplicação rodar, esse gerenciador aqui, ele vai ser carregado, beleza? E por ele ser carregado, a gente vai começar a fazer as nossas operações. Esse getAsync, eu vou utilizar essa interface aqui para buscar, beleza? Para realizar a busca do valor que está no Redis. Tá? Opa, tem que ser async. Async sempre. Então, o que vai acontecer? Quando eu chamar esse método getAsync, ele vai realizar a busca no Redis, que a gente vai passar a conexão aqui, tá? Para visualizar. E vai verificar se essa chave existe lá. É como se fosse uma primary key do SQL, tá? Identificando, ele se não devolver nada, ele vai retornar um default, né? Que é um valor vazio aí. Agora, caso ele encontre, ele vai devolver esse JSON deserializado para quem o chamou, beleza? É isso que vai acontecer, ele já vai devolver o objeto para a gente. E a gente vai passar aqui o objeto que a gente quer, beleza? Agora, a gente vai para o set. O set já é um pouco mais complicado, né? É algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Porque o Redis, galera, não tem como atualizar. Você consegue, no máximo, ali substituir os dados. Você só puxa os dados e adiciona dados, só isso. E exclui, né? Mas não tem como você atualizar. Para você atualizar, você pega algo que já existe e substitui, que é o que a gente vai fazer. A gente vai ter o JSON aqui, por quê? Porque a gente vai serializar esse valor que a gente vai receber, tá? Então a gente vai realizar, tá para byte, mas eu não vou fazer isso não. Vou serializar aqui, mais fácil. Bom, enfim. Serializei. Agora, eu vou ter que salvar no cache. Eu chamo aqui cache, ó, set async, tá certo? JSON. E aqui eu vou adicionar o tempo de expiração. Só que aqui tá dando pau, deixa eu ver. É que ele tá pedindo byte aqui. Não quero byte não. Deixa eu ver se esse cara... Ah, não, beleza. Esse aqui é melhor então. A gente vai utilizar esse aqui, ó, set string async, porque aí eu vou setar uma string lá. A gente vai trabalhar com uma string. É bacana esse set byte, porque ele é mais leve, né? Ele é mais leve trabalhar com byte do que com string. Então, acaba sendo uma boa opção aí para quem guarda dados grandes no Redis. Enfim, vamos voltar aqui. Legal, nunca tinha usado. Enfim, tá salvo, beleza? Salvou, não tivemos problemas. Então vamos dar sequência aqui à ação, tá? Temos aqui a nossa service, temos aqui a nossa interface das services. Se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe o que eu tenho que fazer agora. Já que eu criei uma service nova, eu preciso registrar essa service. Não esqueça disso. Para registrar, eu venho aqui, ó, eu duplico essa linha e aqui eu faço o seguinte, ó. Eu vou services, eu vou colocar iCache service e iCache service. Adicionei. Tá? Adicionei. Eu vou manter como singleton. Tem gente que usa scoped ou enfim, mas eu vou manter como singleton aqui para fins didático mesmo. Mas é basicamente isso, galera. Tá registrado o nosso serviço. A conexão tá aqui. A gente ainda não adicionou a lógica na handler, tá? Que é a handler que vai fazer esse procedimento aí. Por que a gente vai mexer na handler da query? Porque a gente não tem necessidade da gente bater na getAllUsers se já existir no Redis. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Eu poderia simplesmente fazer uma validação, bater no Redis, né? Verificar se existe esse dado no Redis. Aí, caso não existir no Redis, eu simplesmente chamo o serviço, correto? É o que eu poderia fazer aqui, né? Essa seria a minha intenção principal. Acontece que como eu vou criar, como a intenção é criar e pode acontecer de atualizar, né? Num futuro próximo, a gente pode estar fazendo um vídeo sobre isso. Eu ficaria repetindo sempre o código,
repetindo no command, post, no put e por assim consecutivamente, sabe? Então o que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar dessa user service aqui para a gente deixar ela apenas responsável por essa tratativa. Aí a gente apenas direciona para os demais lugares. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar a cache service aqui, eu vou colocar cache service, Ctrl ponto, e vou criar um field, beleza? Eu gosto de criar sempre com underline no início, né, por ser privado. Então eu sigo isso aqui, mas é só nome. Vocês já devem ter percebido que eu sou péssimo para nome. Tem uma coisa aqui me agoniando que eu já vou trocar também. Mas vamos lá. Maravilha. Vou criar um método aqui, galera. Deixa eu ver o que eu fiz. Bom, vou criar um método aqui. Async. Task. Ó. Deixa eu ver o que ele criou aqui. Ele vai puxar no Redis através da chave. Se não for nulo, ele devolve. Caso contrário, ele lê. É exatamente isso que eu quero. Então, só tem um ponto que eu não gostei aqui, que é esse cara aqui. Tá? A gente vai definir uma chave padrão, para a gente não ter problema em criação e nem na hora de setar dados, tá? Como vocês podem ver, ó, aqui ele atribuiu aqui e atribuiu aqui. Como a gente pode criar outras operações, como um método de delete, por exemplo, eu vou criar uma aqui, ó, aqui em cima, read only, string, aí eu vou colocar aqui, e vai se chamar users, beleza? Opa. Aqui. Vai se chamar users. Aí eu vou adicionar, vou remover isso aqui. Vou remover isso aqui e vou adicionar isso aqui. Beleza, galera. Então o que vai acontecer aqui? Esse método, ele vai ser responsável por retornar para a gente as informações do cache, tá? A gente tem o get all users async e temos o get all users with cache async. Qual que é a ideia aqui? Primeiro ele vai bater no Redis, vai ver que não existe nada. Se existir no Redis, ele já devolve. Caso não exista, aí ele vai chamar o serviço, tá? Aí ele vai chamar a API externa, perdão. Vai setar em cache. Só que isso aqui, ó, a gente tem que mudar, tá? Acabei vendo aqui. Isso aqui não é legal pra gente. Por quê? Porque a regra é de 24 horas, certo? Então, eu vou mudar esse from minutes para from hours e vou adicionar um aqui, para ficar mais simples, tá? Então, ele vai registrar no cache por 1 hora. Eu não preciso ter esse await aqui, tá? Não preciso, porque ele pode fazer isso em underground, né? Caso não demore, né? Eu poderia pôr um wait aqui, mas eu não vou pôr não, vou deixar assim mesmo, tá? Para caso demore, enfim. Não acho interessante. Mas caso vocês optem, vocês podem colocar o await aí, tá? Para seguir o padrãozinho. Mas eu não tenho interesse nisso aqui não. Agora vamos ver o que mais eu posso fazer aqui. Eu vou voltar na user carry handler. Eu vou trocar o nome desse método aqui. Deixa eu ver. Vou dar um F12 aqui. Vou deixar esse cara aqui como privado. Vai ser privado. E esse cara aqui ele vai ser público. Então você vai na interface dele e realiza essa alteração. Bom, por que eu fiz isso, galera? Eu fiz isso porque o que vai acontecer? Esse método aqui, getAllUsersAsync, ele bate na API externa. Mas agora eu adicionei o Redis. Por eu adicionar o Redis, o meu maior foco é trabalhar com cache. Então, a própria user service agora está encarregada de verificar o cache e de bater na API externa, como já estava, né? Só que eu não preciso mais chamar o getAllUsers assim, que eu vou chamar esse aqui, ó. getAllUsers with cache, porque ele está mais completo. Aí eu consigo adicionar eles em outros lugares, num post, num put, por exemplo. Então eu vou voltar para user carry handler, vou chamar aqui o getAllUsers
with cache, tá? Aí ele vai já realizar esse procedimento para mim. Feito, eu não preciso me preocupar com nada, só preciso devolver. Agora, eu vou realizar uma alteração aqui de nomenclatura, tá, galera? Aqui tá user carry. Eu vou colocar get user carry. Vou editar aqui. Rename, F12. Você pode dar um F2 aí, que ele altera. Get user carry response. Vamos continuar aqui então. Nesse get user carry response, a gente tem os users aqui, mas eu vou colocar mais uma propriedade. Eu vou colocar um success, tá? Um bool success. Vou deixar como true, beleza? Vou deixar como true e vou criar uma aqui também, string message, para guardar uma mensagem. Beleza, fechou. Por que eu adicionei essas duas propriedades aqui, galera? Para que a gente possa fazer um controle futuramente de tratativa de erro, né? Às vezes, se vai vir falso, a gente vai ter a mensagem de qual foi o problema que aconteceu. Aí a gente dá uma visibilidade maior para o front, tá? Mas vamos adicionar lá. Não tem problemas, vamos adicionar lá. Aqui a gente passou, beleza. Alteramos o nome. Na controller, aqui está a rota, né? HTTP GET. Tudo certinho. A handler, a gente atualizou com as informações de cache. A gente vai trabalhar com Redis agora, tá? É agora que a gente vai começar a brincadeira sincera relacionada ao Redis. Eu tinha pedido para vocês duas coisas, tá? Primeiro, em relação ao Visual Studio Code, beleza? Ter ele instalado na sua máquina. Ele é levinho, tá? E a extensão também. Você pesquisa aqui Redis, ela vai aparecer esse cara aqui, realiza a instalação desse cara, aí vai aparecer esse ícone aqui, no lado esquerdo, no finalzinho, chamado Service, que é onde você vai conseguir apontar para o Redis, tá? Então, eu espero que você tenha feito. E o segundo é o Docker. Docker Desktop, que você tenha realizado a instalação dele. Então, partindo dessa ideia que você fez tudo certinho, que está tudo certo aí do seu lado, eu vou pedir que você faça uma coisa. Primeiro, você vem aqui em Search, tá? Presta atenção, eu estou aqui em Container, abri o aplicativo, eu estou em Container, ó. O engine está rodando aqui certinho, tá tudo certo, ó, tem as informações aqui. Eu vou fazer por aqui, que é uma maneira bem simples, tá? De você ter um container na sua máquina. Eu vou colocar aqui, ó, Redis. Ó, deu umas opções aqui para mim. Eu vou pegar a última tag aqui, tá? Tem essa aqui que é mais leve, que é a Alpine. O Alpine normalmente é mais enxuta, mas eu vou pegar essa last test aqui e vou dar um run. Beleza. Olha só. Quando eu dei run, ele iniciou o download da nova imagem, tá? Ele baixou a imagem para mim. Mas aqui eu tenho configurações opcionais. E elas são importantes para mim. Por quê? Porque eu estou executando de maneira local. Então, para esse container, eu vou dar um nome para ele. Eu vou colocar Redis em minúsculo mesmo. Aí aqui, ó, eu posso fornecer o dígito da porta. Então, eu vou colocar 6379 também. Aqui eu não preciso de volumes, nem de variáveis de ambiente. Só isso para mim aqui já é importante, tá? Nome do container e a porta aqui. Vou executar, vou dar um run. Feito. Executou, ó. Aparentemente deu certo, o server foi inicializado. Clico aqui em container novamente, ó. Tá rodando. Redis, o último Redis aqui e tá no localhost 6379. Beleza? Então, aparentemente, o Docker Desktop já registrou que está sendo executado. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso ter certeza que isso está acontecendo, tá? Então, eu vou abrir meu terminal. Abre o terminal de vocês. Digita terminal aí na barra de pesquisa do Windows. Pode ser CMD, não importa. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Docker PS. Olha só, ele já me notificou aqui, ó, que subiu a 47 segundos.
tá? Está na porta 6379, o nome do container é Redis, tá? Eu tenho uma imagem aqui, qual que é a imagem, tudo certo. Mas eu quero fazer um teste para ver se ele está guardando informações de fato. Como que eu posso fazer isso? Eu dou um docker exec -it. Esse -it aqui é para ativar a interatividade com o Redis. Então eu consigo passar comandos dentro do container, tá? Então eu consigo salvar informações do terminal, passando as informações do terminal para o Redis, beleza? Então, -it, aí eu coloco o nome do container e redis.cli. Beleza, olha só. Eu tenho aqui, ó, 127.0.0.1, é o meu localhost, 6379. Então, eu vou soltar um comando, nome e um valor. O valor eu vou colocar YouTube. Deu OK, tá? Então, eu vou tentar capturar esse valor, get nome. YouTube, deu certo? Beleza? Então, no terminal eu estou conseguindo salvar informações. Então, é certeza que a aplicação vai rodar certinho. Vou dar um exit aqui para sair. E aqui, ó, por que do Visual Studio Code? Eu venho aqui em criar conexão, eu clico em Redis, aqui eu passo 127.0.0.1, que foi o que apareceu aqui pra gente, ó, 127.0.0.1, e a porta 6379, ó, 6379. Por padrão, o Redis ele já vai vir como 6379, mas é sempre bom você conferir. Estando com essas informações corretas, você dá um connect aqui. Olha só, ele já recebeu aqui, né, que eu tenho um serviço aqui de cache, vou expandir e tem já um banco, ó. Eu já tenho um banco aqui, uma informação, que se chama nome. A chave é nome. Vou clicar. Cliquei. Dentro da chave nome está YouTube. Então, o nosso banco já está operando certinho. Vou excluir, porque não me interessa esse banco, foi mais para fins de demonstração. E agora eu vou executar a aplicação. Vou executar e vou chamar ela. Vou executar. Beleza? Ele devolveu aqui para mim, ó, último ID 10, Clementina. Vamos conferir. Dígito 10, Clementina. Beleza? Agora eu vou conferir no Redis. Vamos lá no Visual Studio Code. Ó, database is empty. Vou dar um refresh. Users. Que é aqui que a gente passou no serviço. Users. Vamos conferir aqui, ó. Services, user service, users. Tá vendo? Se eu mudar essa chave, no Redis vai mudar também, porque essa chave é a identificação, tá? Então, olha só. Aí ele já salvou aqui, ó, ID name, tá vendo? O nome, o username, o e-mail. Aí vai pro próximo, ó, até o último, que seria o 10, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, Clementina. ID 10, Clementina do book. Beleza? Eu consigo editar aqui também. E temos o TTL, tá? O TTL aqui é a contagem regressiva em segundos para esses dados irem embora do cache. Aqui tá bastante, né? Mas eu vou colocar 10 segundos aqui e vou salvar. Beleza? Vou dar um refresh. Olha lá, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sumiu. Vou dar um refresh aqui. Database is empty. Beleza, galera? Mas aí, se eu executo novamente e dou um refresh aqui, ele salva. Beleza? Então é basicamente isso, galera. Eu queria apresentar para vocês o Redis. No próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar com command para a criação de usuários temporários. Tá? A gente vai permitir a criação de usuários temporários. A gente levou esse complemento nessa aula, tá? Mas é basicamente isso. Obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.